Ok, vamos lá, sexto ano. Eu vou fazer uma aula só falando das 3 revoluções industriais. E a gente vai utilizar uma música que fala muito bem disso, ok? A Revolução Industrial é da origem com relação à produção da humanidade, né, à fase urbano-industrial. A primeira Revolução Industrial, ela também inaugura uma nova fase do capitalismo, o capitalismo industrial, certo? Onde você tem uma produtividade mais acelerada, certo? Que tende exatamente suprir a demanda por determinados produtos. No caso, principalmente da primeira Revolução Industrial, os produtos têxteis. Como eu disse, o tear a vapor foi uma coisa fabulosa para a época, certo? Então, o homem aprende a utilizar uma nova forma energética, né? O homem já utilizava os ventos, estão lembrados das caravelas, as grandes navegações, as caravelas, as naus, utilizavam o vento como fonte energética, né? O homem já utilizava a água para algumas coisas, tá certo? Tem até um ditado que diz: águas passadas não movem moinhos, né? Então já utilizava a água, mas aí, e claro, utilizava a lenha, né? Utilizava a lenha, era uma fonte energética, fazer fogo e tal, né? Cozinhar os alimentos e tal. Então, a fonte energética, a lenha, a madeira, era uma fonte energética, assim como o vento, era uma fonte energética. Não é isso? Assim como a água. Já era uma fonte energética, lá não ainda para se produzir eletricidade. Ok? Mas aí veio uma coisa fantástica. O homem aprendeu a utilizar o carvão mineral, que apesar do nome, não é um mineral. Como assim? O carvão mineral não é um mineral? É assim como a Guerra dos 100 anos não durou 100 anos. Certo? Acontece, né? Como, por exemplo, a Coreia do Sul não está no hemisfério sul, está no hemisfério norte. Assim como parte da América do Sul está no hemisfério norte. Não é isso? Pronto. Assim como o Juazeiro do Norte está no sul do Ceará e no nordeste do Brasil. Olha só, coisa relativa, né? Pronto. Mas esquecendo disso aí. Então, ela começa a utilizar o carvão como fonte energética para movimentar essas indústrias, certo? Aonde? Na Inglaterra. Na Inglaterra foi a pioneira, lá na frente, no final da primeira revolução, acompanhada pela França. Então, como tem aqui, ó, Revolução Industrial aconteceu na Inglaterra. Então, nós temos o capitalismo industrial sendo inaugurado. Nós temos a fase urbano-industrial. Aparecem as maravilhas das cidades inglesas, Londres. Um monte de gente quer ver as maravilhas, quer vir para as cidades. Para quê? Porque na cidade as coisas aconteciam, tinha emprego, né? Então isso também é uma das coisas que provoca o êxodo rural, que é a saída das pessoas do campo para a cidade. Esse êxodo rural acontece por eles motivos. Na Inglaterra, com a Revolução Industrial, ela passou a ser um atrativo das pessoas do campo para as cidades. É claro que naquela época, nas fábricas, né, quem trabalhava na fábrica não tinha direito nenhum, era contratado, tinha que trabalhar horas e horas, sem ter intervalo, né, sem hora extra, certo? Não tinha regras, né, para essa relação patrão-empregado. Não queria não contratava outro. Então não tinha regra. Até criança trabalhava nas indústrias. Porque assim, além de saber manusear as máquinas, claro, aí você vai ter que ser especializado, mas precisa de pessoas para limpeza, para varrer, né, para controlar a produção,
Não é isso? Então não é só pessoas para trabalhar diretamente com as máquinas. Certo? Então, gente de todas as idades, crianças trabalhando. Não tinha regras. E, claro, evidentemente, certo? Havia a exploração dos donos, né? Das máquinas, né? Ou seja, dos donos dos meios de produção, né? Sobre a mão de obra, na época da Inglaterra. Então, uma super exploração da mão de obra naquela época. Pronto. Então, a primeira começou a fazer mal para a terra. Como assim fazer mal? A produtividade aumentou, a demanda começou a ser, né? Digamos assim, a oferta começou a chegar próxima à demanda de determinados produtos, certo? Mas todo mundo vislumbrando a revolução industrial, muita gente indo para as cidades, as cidades inglesas crescendo, certo? Uma coisa maravilhosa, uma coisa espetacular, tá certo? Então, muito o que fazer, muita gente para conversar, né? Muita paquera naquela época, é diferente de hoje, né? Mas, sabe, entendeu? Claro, aí a cidade foi crescendo, porque tinha que ter mais moradias para o povo que vinha chegando das cidades, né? Mais restaurantes para oferecer comida para os operários e por aí vai, né? Mas aí ninguém ligou para uma questão que é muito séria, que a gente sente um impacto hoje, a questão ambiental, né? Poluição do ar, né? A queima do carvão, lembrando, carvão passou a ser fonte energética das indústrias. A queima do carvão mineral, como eu disse que não é mineral, para ser mineral tem que ter origem inorgânica, e o carvão tem origem orgânica. Ok? Pronto. Então eu tenho a poluição do ar, eu tenho a poluição da água. Se utilizava água nas indústrias. Para onde eles resolveram jogar essa água? Saneamento básico? Não tinha. Tinha muito precário. Vamos jogar nos rios. Poluição dos rios. E os dejetos, né? Homens juntos produzem lixo. A produção industrial produz lixo. Vamos fazer o quê? Vamos enterrar. Vamos jogar ali naquele. Ninguém mora ali mesmo. Vamos jogar lá. Então, poluição do solo, poluição do ar, poluição da água. Consequentemente, o meio ambiente, né, formado também, né, a biosfera da fauna e da flora, começou a sofrer esse impacto. Mas um país só poluindo, imagina um país só poluindo. Então tá aqui, ó, para encerrar, utilizou-se o carvão, começou muito mais poluir. Certo? Então, a realidade da revolução. O que fez com que a Inglaterra conseguisse ser pioneira? Que é aquela pergunta que eu fiz. O que foi? Capital acumulado na Revolução Industrial, ou na Revolução Comercial, desculpa. Certo? Certo? O mercantilismo. Tinha um capital acumulado. Poder centralizado na mão do rei. Naquela época, o rei mandava. Você sabe que hoje a rainha da Inglaterra não manda, é meramente uma figura simbólica. Mas o rei mandava, então o rei podia falar, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Então o poder centralizado também ajudou. As invenções foram feitas por lá. Né? A riqueza do carvão mineral, existindo que o carvão mineral só se dá em clima temperado. Então a Inglaterra tinha essa riqueza. Certo? E a mão de obra. A mão de obra. Então, esses foram fatores importantes para que a Inglaterra fosse pioneira na primeira revolução industrial, que eu volto a dizer, que inaugura o capitalismo industrial, que se intensifica com
uma segunda revolução industrial, que é principalmente a partir de 1860. 1860, que século? 1860, século XIX. Aí uma revolução muito mais intensa, que se espalha pela Europa, né, que é uma revolução na área da metalurgia, onde aparece o aço, certo? Eles passam a utilizar ferro, eles passam a utilizar, aparece o telefone, aparece o dínamo, que produz eletricidade, eles passam a utilizar outra fonte energética, certo? Aparece já falei o aço, né? Aparece o aço, o processo Bessemer, certo? Agora, mas o outro lado, você não tem mais só um país ou dois países poluindo, você vai ter uma boa parte do continente, que é o continente europeu, poluindo, certo? Permanece aí ainda a agenda da aula passada, eu vou dizer direitinho como é que a gente vai cobrar. Eu vou passando alguns exercícios pelo Google Sala de Aula, certo? E as respostas estão exatamente aqui nas nossas aulas, ok? Eu só vou falar aqui o carbono, né? Que eu esqueci dele, carbono mineral. Então, acontece na Inglaterra, carbono mineral é a fonte energética, é a fonte de energia, para que toda máquina precisa de uma fonte energética. Na primeira foi o carbono mineral, na segunda modifica, e a gente fala de segunda e terceira revolução na próxima aula. Se não deve falar só da segunda mesmo, porque eu sou mais apaixonado pela segunda revolução industrial, então me importo mais com o que eu estou falando dela. Eu prometi, na aula passada, né, eu passei só sobre a primeira revolução industrial, em que eu falei que foi uma revolução têxtil, basicamente têxtil, certo? Onde a Inglaterra foi o país pioneiro nessa revolução. Por quê? Porque ela reuniu condições como acúmulo de capital durante a Revolução Comercial. Ela também reuniu condições, as invenções foram lá. Ela tinha a riqueza do carbono mineral, poder centralizado na mão do rei, tá certo? Então você tem aí a Inglaterra como pioneira lá na frente, alcançada pela França. Então, primeira revolução industrial. Desculpa. Que continente ocorreu? Na Europa. Mas basicamente um continente estava, aliás, um país realizou ela primeiro, né? Volta a dizer, depois acompanhado pela França. Mas basicamente a Inglaterra. Então a revolução ela começa no século XVIII, a gente até aprendeu lá, né, fez uma breve revisão sobre como calcular o século, certo? E também ela ocorreu especificamente por volta de 1776, mesmo ano da independência dos Estados Unidos, tá certo? Então, em 1860, século XIX, portanto, certo? Quase 100 anos depois, certo? A gente olhando assim no fator histórico é muito pouco tempo, mas é muito tempo para a vida de um ser humano, não é verdade? Pronto. Então nós tivemos a segunda revolução industrial. Então tá aqui, ó. Segunda revolução industrial. Tá ofuscando bem aqui, ó, a luz, né? A luz, ó. Aconteceu, essa palavra aqui aconteceu na linha 1 da segunda parte da Revolução Industrial. A Revolução Industrial aconteceu na Europa. Professor, me explica esse negócio entre país e continente, que eu ainda me enrolo um pouquinho. Vamos lá por partes. É comum você confundir, por exemplo, capitais com estados no Brasil. Natal e Rio Grande do Norte é a mesma coisa. Não é, né? Natal é a capital do Rio Grande do Norte. Então é uma unidade, certo? Do estado, certo? Então é o município que compõe o estado. Capital de Pernambuco, Recife, então uma cidade que compõe o estado.
capital de São Paulo, que mais confunde a gente, é São Paulo. Tem uma cidade chamada São Paulo, que é a capital de um estado chamado São Paulo. Certo? Então, os estados compõem as regiões compõem o país. Né? Tem país que é muito grande que é preciso ser dividido entre regiões. Por exemplo, o Brasil tem 5 regiões do IBGE, 3 regiões da divisão geoeconômica do Pedro Pinchas Geiger, certo? Tem também 4 regiões pela divisão do geógrafo muito famoso chamado Milton Santos, certo? Os países, por sua vez, eles compõem os continentes. Os continentes podem ser subdivididos. Por exemplo, América do Norte, América Central e do Sul. Então, principalmente 3 continentes ou 3 países compõem a América do Norte. Um grupo de muitos países entre possessões, né, estados associados e países independentes, certo? Compõe a América Central, ou seja, ela é continental, né, os países são independentes, e insular, tem um grande número de possessões e também estado associado. Por exemplo, Porto Rico é um estado associado dos Estados Unidos, tá bom? Aí tem a América do Sul também com um grupo de países, inclusive um que faz parte lá da França, que é a Guiana Francesa, certo? Até aí tudo bem, né? Pronto. Então, quando eu digo a Inglaterra fez a Revolução Industrial, foi um país que pertence à Europa. A Europa também pode ser dividida hoje em 4 partes. Existem algumas divisões, vai depender do livro que você pega, mas hoje em dia poderia, como já foi durante a Guerra Fria, a Europa dividida em ocidental e oriental, eu poderia dividir ela em 4 partes. A Europa setentrional, que é a parte norte da Europa, a Europa meridional, que é a sua parte sul, do centro para o leste eu tenho a parte centro-oriental da Europa, certo? E na parte oeste eu tenho a Europa ocidental, aonde está um país chamado Inglaterra, que é um país insular. Você diz assim, professor, o que é um país insular? O país insular é um país que está numa ilha, o próprio nome Inglaterra, né? Tem relação diretamente com ilha, Irlanda, Islândia, né? Certo? Então são países que são ilhas. Tem a Irlanda do Norte, que pertence ao Reino Unido, como eu já expliquei. Inglaterra, País de Gales e Escócia, Grã-Bretanha, mais a Irlanda do Norte, Reino Unido, mais Canadá, Nova Zelândia, Austrália, Comunidade Britânica das Nações. Certo? Então a Irlanda é uma ilha, a Irlanda do Sul é um país independente, a Irlanda do Norte compõe o Reino Unido. Certo? A Islândia, que fica um pouquinho mais a oeste ali, ela também, né, não está na Europa continental, não está a parte do continente, na Eurásia. Você pode ver que a Europa e a Ásia estão juntas, né? Então ela não está na Eurásia, ela está na ilha, ela faz parte das ilhas ali. Então, certo? Então são países que são ilhas, portanto, insular. Assim eu tenho como outros lá no Mediterrâneo. Por exemplo, Chipre é uma ilha, certo? Então, a Inglaterra fez a Revolução Industrial, e quando eu digo que a Europa faz a segunda Revolução Industrial, já voltando aqui para o nosso assunto foco, a Europa faz a Revolução Industrial, isso quer dizer que não foi só a Inglaterra, ou só a Inglaterra e a França. Diversos países, não todos, né, que tem países da Europa que podia se considerar ainda como, já que a gente está falando de capitalismo, que ainda estavam numa espécie de feudalismo, que era o próprio caso da Rússia. A Rússia depois se transformou no União Soviética, aquela coisa, né? Então, é uma espécie ainda de feudalismo. Nem capitalista, de fato, podia ser considerado. Certo? Ainda estava numa fase ali meio de transição até a Revolução de 1917. Tá ok? Então, vários países da Europa fizeram a Revolução Industrial, não toda a Europa, mas vários países.
E na segunda Revolução Industrial, 2 países de fora da Europa também realizaram a segunda Revolução Industrial. Um no continente americano. Então, lembrando que desde 1776, um país lá da América do Norte chamado Estados Unidos da América. Lembrando que o nome oficial do país não é Estados Unidos, é América, tem o mesmo nome do continente, certo? Assim como a África do Sul não tem um nome só de África, é África do Sul, mas está no sul da África, evidentemente, certo? O nome do país é África do Sul, certo? Então tem um país com o mesmo nome do continente chamado América, é os Estados Unidos. O próprio Brasil também, o nome oficial do Brasil, oficial, já foi Estados Unidos do Brasil, né? Vontade de ser os Estados Unidos, cadê? Então, Estados Unidos do Brasil, já foi o nome oficial do Brasil. E hoje, claro, ainda o nome oficial dos Estados Unidos é Estados Unidos da América. Então o nome do país é América. Fica ali entre o Canadá e o México. Certinho? O nome do Brasil mudou. Hoje é República Federativa do Brasil. É o nome oficial do nosso querido e tão torturado pela corrupção Brasil. Pronto. Então, o país na América também faz sua revolução industrial. Não sei se você já ouviu falar que teve uma guerra nos Estados Unidos chamada Guerra da Secessão. Né? Os Estados Unidos brigou com quem na Guerra da Secessão? Porque na guerra contra os ingleses, da independência, eles lutaram contra os ingleses. Certo? Contra o eixo. Né? Principalmente lá contra o Japão, na parte lá do Pacífico, certo? As 2 bombas foram jogadas, como a gente sabe, pelos Estados Unidos, as 2 únicas bombas atômicas a atingir cidades, né? Então, os Estados Unidos que lançaram. Eles já brigaram com o povo lá do Iraque, eles já brigaram com o povo do Afeganistão, certo? Eles se meteram em muitas guerras, por exemplo, a guerra do Vietnã. Eles já brigaram de forma não direta, de forma ideológica, com a União Soviética, a extinta União Soviética. Mas a Guerra da Secessão foi feita, os Estados Unidos brigaram com quem? Com eles mesmos. Foi uma guerra civil. Estados do Norte, Estados contra Estados do Sul. Certo? Então, os Estados do Norte, que tinham uma mentalidade, né, mais contemporânea, né, de revolução industrial, de mecanização, certo? Ganhou a guerra contra os Estados do Sul, certo? Que tinha uma mentalidade mais para o lado do plantation, certo? A mão de obra escrava, tá entendendo? Então, os Estados do Norte ganham, claro, beneficiados com isso são também os negros, que lutaram também na guerra, por conta de que os estados do sul eram escravistas, do norte não. Aí que surgiu lá nos Estados do Sul um movimento contra os negros, né, que é a Ku Klux Klan. Você já deve ter ouvido falar, fizeram umas comparações aí em algumas manifestações do Brasil, certo? Então era meramente ele se botava aquele capuz branco e saiu perseguindo, torturando os negros. Né? Então, os Estados Norte ganharam, certo? Os Estados Norte industrializados contra os Estados Sul escravistas, né? Ainda para o lado de priorizar a questão da agricultura ainda, né? Então, os Estados Unidos acabam realizando a segunda Revolução Industrial. E lá do outro lado, após sair da era medieval, um país formado por 3.400 ilhas também faz sua revolução. Então eles deixam a era dos senhores feudais, certo? Que tinham como defensores os saurais, certo?
certo? Que era chamado shogunato, os senhores feudais eram shoguns. Então esse país estava fechado com o mundo, foi obrigado a abrir seus mercados, a comercializar com o mundo. Consequentemente vem a era Meiji, após alguns acontecimentos, surge a era Meiji, que é a era da industrialização do Japão. Então o Japão começa a se industrializar na era Meiji. Então, tinha os Estados Unidos e o Japão realizando a segunda revolução industrial e aí vários países da Europa. Então, basicamente, por isso que eu escrevi, revolução industrial aconteceu na Europa. A segunda foi mais grave e teve outra forma. Se eu boto assim, a segunda foi mais grave, quer dizer que a revolução foi ruim, porque na primeira revolução soltou assim, tem lá a letra, vamos lembrar, revolução industrial aconteceu na Inglaterra. A primeira começou a fazer mal para a terra. Quando eu falo nessa questão grave, teve outra forma, ou a primeira começou a fazer mal para a terra, eu estou me referindo não à questão da modernidade, da evolução das máquinas, da evolução tecnológica, certo? Eu estou me referindo à questão ambiental. Porque imagine, na primeira revolução você tinha um país poluindo, que era a Inglaterra, depois a França. Então, aquela poluição que era gerada na Inglaterra chegava em outros lugares. Além de tudo, sem a preocupação ainda do mundo com a questão ambiental, os rios, os lagos, o ar, os solos, certo? Ou seja, a litosfera, a atmosfera, a hidrosfera e biosfera começaram a ser intensamente agredidos, principalmente na Inglaterra, depois na França. Certo? Mas eram dois países. Agora imagina um conjunto já maior de países poluindo. Estados Unidos, América, Europa Ocidental, principalmente, Japão. Então você vai ter uma incidência maior de países poluindo a água, jogando a água nos rios, os rios correm para o mar, jogando a água nos lagos, enterrando os resíduos sólidos no solo, na litosfera. As cidades crescendo, muita gente produzindo lixo. Vamos botar onde? Vamos jogar no solo, vamos jogar nos rios, vamos jogar no mar. Está entendendo? As chaminés. Aí, como foi uma revolução, a segunda revolução, uma revolução mais ligada à metalurgia, já tinha a queima do carvão, que é altamente poluente. Aí também agora a queima do outro combustível, que eu já ia falar dele, que eu já chegar. Então, emitindo gases poluentes, então a nossa atmosfera começa a ficar poluída. E claro, se você tinha a Europa poluída, vários países da Europa, além dos Estados Unidos e do Japão, a poluição não ficava só contida nesses países, não. Ficava, não vou sair daqui, não, é só aqui que está poluído, não. Ela se espalhava para outros lugares. Certo? Então, volto a dizer, a Revolução Industrial, a segunda, há quem diga que ela inaugura o capitalismo financeiro, quando eles juntam o capital industrial com o capital de financiamento. Parece os grandes bancos com dinheiro para emprestar para aquele industrial, aquele empresário no ramo da indústria, para ele pegar o dinheiro que ele já tinha, os meios de produção que ele já tinha e ampliar seus negócios. Então junta-se, por exemplo, já tenho uma empresa montada, certo? Eu tenho uma empresa montada e eu ainda tenho um recurso, só que eu queria ampliar mais, empregar mais gente. Nesse ponto é uma coisa boa. Eu vou já dizer também o contra, então os prós e contras. Então, eu vou pegar e vou lá no banco, pego um dinheiro emprestado, pago várias vezes, dou a parte que corresponde aos juros e o dono do banco vai ganhar dinheiro sem produzir nada. Ou seja, ele pega o dinheiro, empresta, recebe 12 vezes, quase o dobro do valor, muitas vezes o dobro do valor que emprestou. Então ele está lucrando pelo fato de ter dinheiro. Isso sim é capitalismo financeiro. Então há quem diga que o capitalismo financeiro ele surge de fato a partir da segunda revolução industrial. Tá certo?
Então, no capitalismo financeiro, ganha dinheiro pelo dinheiro. Claro que o capital industrial ainda existe, outras formas existem, mas começa a prevalecer esse capital, né, que corresponde ao capitalismo financeiro. Então, nós já tínhamos passado pelo capitalismo comercial, pelo capitalismo industrial, e agora nós vivíamos uma nova fase do capitalismo, seria o capitalismo financeiro. Há quem diga que ele só entra em vigor mesmo após a Primeira Guerra Mundial, que ele se intensifica mais, outros após a Segunda Guerra, mas aí é questão só de ponto de vista. Ok? Beleza. Lembrando que a gente vai cantar a música ainda, só quando terminar. Né? Então bora lá. Questão de empregabilidade. Então ainda não tinha regras, mas já começava-se a se fazer algumas regras para as pessoas não trabalharem tanto e não ganharem tão pouco, para a questão do trabalho infantil, para a questão de quantos anos a pessoa poderia trabalhar nas fábricas e por aí vai. Certo? Então agora você tem uma poluição mais acentuada, vários países poluindo, e as invenções que vieram após a Segunda Revolução Industrial foram maravilhosas. São coisas que surgiram aí, a gente usa até hoje. Na primeira revolução também, só que essa marcou mais do que a primeira, evidentemente. E aí a nova fase do capitalismo, que é a fase financeira, se a gente considerar que ele começa a partir daí, quando se junta o capital industrial com o capital de financiamento. Ok? Então vamos lá. Se na primeira, sim, falar das invenções. Quais foram as invenções que surgiram na Segunda Revolução Industrial? Aí você tem já, dá para ver a divisão de classe, né? O dono da fábrica, que é o burguês, ele tem o capital e os meios de produção. Ele é o dono das máquinas e do espaço físico, do complexo industrial. E o trabalhador, o proletariado, tem a força do trabalho dele para ir lá, mexer nas máquinas e produzir. Então a classe, né, são classes opostas. Classe rica, classe pobre, burgueses, proletário. Fica bem evidente aí, principalmente após a Revolução Industrial, a primeira e a segunda. Pronto. Então surge, teve um rapaz chamado Tesselman, que após eles pegaram, eles já utilizavam o ferro antes, mas de uma maneira mais rudimentar, eles já transformavam, eles esquentavam, davam nova forma ao ferro, extraído evidentemente do minério de ferro. Então apareceram aquelas grandes fábricas, chamadas de metalúrgicas, em que elas passaram a aquecer esse ferro, chama-se alto-forno até hoje, certo? Começaram a aquecer esse ferro, certo? Então ele, em estado de fusão, ele fica meio líquido, meio pastoso, como se fosse a brasa mais, digamos, derretida, vamos dizer assim. Mas ele automaticamente, quando você deixa de engessar, né? Você acaba com a sua temperatura, né? Por exemplo, uma panela quando está no fogo, você desliga o fogo, ela esfria. Então o minério de ferro também vai esfriar, certo? Então ele vai absorver aquela forma que ele está. Só que aí na metalurgia você começa a dar outras formas enquanto ele está quente. Então ele vai sendo moldado e assume a forma da qual o metalúrgico quer, né? As barras de ferro, etc. Evidentemente isso passa a produzir para outras indústrias, por isso que são chamadas de indústrias de base. Se você pegar a carteira, minha carteira é a cadeira escolar, né? Se você pegar, ela tem uma estrutura de ferro. Então primeiro eles extraíram o ferro, né, da litosfera,
Depois eles colocaram nesse alto forno, né? Ele ficou em uma matéria em fusão. Depois eles deram o formato das barras e alguém foi lá, moldou essas barras mais finas, né? E transformou na estrutura, soldou, evidentemente, na estrutura da carteira ou da cadeira. Não é isso? Pronto, aí eu tenho um rapaz, agora vem a história do Besser. Ele pegou e começou a dar uma forma lá nos alto-fornos, injeções de ar no ferro. E o ferro foi quimicamente se transformando. Então, ele fazendo isso, ele cria o aço. O aço é melhor de trabalhar do que o ferro, porque o aço não sofre a oxidação, ou seja, não enferruja. Né? Claro que o aço misturado hoje é de muito mais qualidade. Na época esse aço não era de tão boa qualidade. Então aparece o ferro, então nós temos a indústria metalúrgica, ou aparece o aço. Então nós temos a indústria metalúrgica, ou seja, do ferro, e nós temos a indústria, certo? Siderúrgica do aço. Metalurgia do ferro, siderurgia do aço. Certo? Beleza? Mas para isso eles precisavam de uma fonte de energia para fazer a transformação do ferro em ferro, ou do minério em ferro, e para se transformar o ferro em aço. Eles precisavam de fonte energética. Lembra-te que o carvão foi utilizado na primeira, na segunda ele também foi. Mas ele foi sendo substituído por uma outra fonte, que também era um combustível fóssil, que também é um hidrocarboneto, e que é altamente poluente também, só que não tão poluente como o carvão, certo? E não e mais fácil na questão do transporte, certo? Do uso em si, certo? Do que é uma forma pastosa, de forma líquida. Né? O carvão é sólido, o petróleo é líquido. Então, como eu já falei, eu ia deixar para falar só quando eu colocasse aqui, vou até grifar, né? Vamos grifar as principais palavras. Aconteceu na Europa e o petróleo passa a ser uma fonte, a fonte principal, a fonte energética principal. Não, vamos usar carvão de jeito nenhum, só petróleo. Também não é assim, né? Mas eles começaram a utilizar o petróleo. Então, uma coisa bem interessante, assim, eu pelo menos acho, eu gosto muito desse assunto, porque eu sou um estudioso do capitalismo, assim como eu sou um estudioso do socialismo científico, e assim como eu sou um estudioso da evolução da tecnologia dos seres humanos. Eu gosto muito desses assuntos, e estão bem interligados. Não é isso? Pronto. Então vamos lá. Sim, então, eu tenho a indústria siderurgia, que faz o aço, metalurgia, minério de ferro e ferro, e estão interligados, como eu já expliquei, certo? Mas aparece outro tipo de indústria, a refinaria. Por quê? Porque eles têm que transformar o petróleo. E dá para transformar o petróleo? Dá. O petróleo é um hidrocarboneto. A maior parte do petróleo da Terra, né, vem, né, da decomposição do fitoplâncton marinho, a maior parte, certo? Que a morte de ser um ser marinho, como diz o nome, fitoplâncton das plantas, certo? Aí, fito quer dizer planta, né? Aí tá, ele sofre com a pressão, certo? De sobreposição de camadas, aterrando aquele material, certo? Transformando uma lama preta chamada sapropel. Essa lama preta vai descendo pelas rochas permeáveis até encontrar uma jazida numa rocha impermeável, onde não dá mais para descer. Certo? Ele pode se concentrar numa área bem próxima à superfície, quase na própria superfície, mais para baixo e em regiões mais profundas, porque ele não vai passar pela rocha impermeável, o sapropel. Isso é ao longo de milhões de anos. Certo? Então, antigamente, era comum o homem estar lá cavando, ele taca lá a picareta no chão, ali né? Joga o petróleo. Isso era comum.
petróleo de superfície. O petróleo ele só se dá em ambientes sedimentares, certo? Só se dá em ambientes sedimentares, certo? E ele se dá em vários climas, o petróleo. O carvão mineral, por exemplo, ele só se dá em clima, digamos, temperado, certo? Que não tem tanto a ação dos seres bióticos como nos climas tropicais. Nos climas temperados, os bióticos acabam corroendo a madeira na transformação do carvão, certo? Então ele só se dá em clima temperado. Tanto que a única região do Brasil que produz petróleo é a região do Brasil que tem clima temperado, ou seja, aquela que não é tropical, ou seja, a região sul do Brasil. Ok? Pronto. Então, petróleo é uma área sedimentar. Só lembrando, só uma curiosidade sobre o carvão, que eu expliquei na aula passada, o carvão tem alguns tipos que tem mais carbono. Quanto maior a quantidade de carbono do carvão, ele é de melhor qualidade, e quanto menor o teor de água. Então nós temos a tufa, lignito, hulha, antracito, certo? Então, por exemplo, a tufa, carvão de menos qualidade. Lignito é melhor do que a tufa. A hulha é melhor do que o lignito. E o antracito seria, certo? O de melhor qualidade é o mais raro, certo? Então, tufa, lignito e hulha. E o antracito. E o petróleo, sim. Aí o petróleo, ele vai lá, forma o saco de papel, o homem vem, né? Aí tá com a picaretinha fujando o petróleo. O petróleo mais profundo, o homem vai lá perfurando, aí entra a questão da geologia, né? Ele consegue detectar que ele faz lá um tremorzinho de terra, né? Dá uma explosãozinha, pelo movimento daquela área, ele detecta, eita, aqui tem petróleo. Aí vai lá, faz, né? A prospecção, extração, e ele tem que fazer o refino. Então surgem as indústrias do refino do petróleo. O petróleo é o hidrocarboneto, portanto formado principalmente por hidrogênio e carvão, certo? E você vai ter que fazer, ele pode ser transformado em várias coisas. Ele pode ser transformado em gasolina, ele pode ser transformado em óleo diesel, em querosene, né? No asfalto, que a gente usa muito, ele pode ser, faz-se pneu, diversos plásticos, roupas, junta-se material sintético do petróleo com algodão e se faz roupa. Então, hoje em dia, o petróleo ainda é muito usado, certo? Tanto que a gente ainda está na era dos hidrocarbonetos, com destaque aí para o petróleo. Claro que hoje em dia já se procurou utilizar energias alternativas. Então, o petróleo é um combustível fóssil, portanto, não é um mineral, certo? Todo mineral é um minério, mas nem todo minério é um mineral. Ele é um minério, mas ele não é um mineral, certo? Para ser mineral tem que ter origem inorgânica, e o petróleo, como eu já expliquei aí rapidamente, tem origem orgânica. Então, com a queima acentuada na primeira revolução industrial do carvão, na segunda revolução do carvão, principalmente do petróleo, certo? Você tem o planeta sendo mais intensamente poluído. Aí eu pego e te digo, além disso, teve alguém que pegou lá, inventou um motor que, utilizando a gasolina, ele dá uma explosão, consegue se movimentar. Fizeram um processo de engrenagem, tiraram os cavalos das carruagens, fizeram aquele processo de engrenagem com esse motor de combustão interna e criaram os protótipos dos carros, que eram as carruagens que não precisavam de cavalos. Elas se moviam sozinho pelo motor de combustão interna. Isso a gente utiliza até hoje, são os carros. Hoje, todos os carros são com motores de combustão interna. Só que hoje utilizam outros recursos também, né? Além da gasolina, tem o biodiesel, tem o diesel, não é isso? Por aí vai. Além de tudo, além do processo Bessemer, além do aço, do ferro, do carro,
pelas primeiras carruagens. Disseram que os carros foram evoluindo, que chegou a uma velocidade de 40 km por hora. Você diz assim, eita, muita gente vai morrer por problemas coronários do coração pelo excesso de velocidade. Imagina se ele soubesse a que velocidade não ia chegar com os carros e com os aviões, e com os foguetes. Não é isso? Imagina. Certo? E também, claro, na segunda revolução, que também teve sua revolução na área da comunicação, aparece através de um rapaz chamado Meucci, que acabou dando todo o, digamos assim, a fama para o Graham Bell, né? Certo? Aparece, claro, de uma maneira bem rudimentar, o telefone, né? Então foi inventado o telefone. Aí, para as questões de comunicação, já que existe o quê? O telégrafo através do código Morse, mas né, ali você podia falar. Claro que era bem ruim no começo, né? E ele teve que espalhar alguns telefones. Imagina, ele inventou o telefone, mas ia ligar para quem? Certo? Então, Alexander Graham Bell, lá pelas ideias do Meucci, certo? Aí ele está lá e consegue a comunicação, claro, um telefone bem rudimentar. E com a evolução, esses telefones foram melhorando. Com o tempo, com o próprio telefone, se deu para ter acesso à internet, isso é para a terceira revolução, certo? E vieram também com a base do telefone, os aparelhos de telefone celular. Olha que coisa maravilhosa, só uma revolução, ferro, aço, telefone, motor de combustão interna, certo? Faltou alguma coisa? E inventou-se também um aparelho para deixar esse fora, chamado dínamo. É o nome de um super-herói, né? Dínamo. Dínamo é um aparelho que gera eletricidade. Então, com ele você poderia utilizar a fonte energética, tem que ter a fonte energética, certo? E gerar eletricidade. Tem gente que diz assim, não, a fonte energética da segunda revolução industrial foi a eletricidade. Então, lembrar da eletricidade, lá o Benjamin Franklin, eu confundo o nome dele com um dos presidentes americanos, mas é o Benjamin Franklin. Ele consegue, através de estudos lá nos Estados Unidos, certo? Que ele detectava que quando vinham os raios e lá, os prédios mais altos eram atingidos. Então o que fazer? Ele conseguiu fazer com que o para-raio, certo? Atingisse o prédio, o para-raio captasse aquela eletricidade, uma voltagem enorme, certo? E jogasse para o chão, evitando que o prédio pegasse fogo. Então, ele não inventa a eletricidade, ele passa a dominar a eletricidade. Assim como o homem não inventou o fogo, ele passou a dominar o fogo, a saber fazer o fogo. Certo? Então tem a história da pipa lá, que é uma história muito conhecida. Da pipa não, da raia, que nós somos nordestinos e tal. Entendeu? Então esse estudo faz com que se invente um aparelho chamado dínamo que gera eletricidade. Seja uma fonte energética, no caso o petróleo, serve para gerar eletricidade. Não é só, a gente pensa que eletricidade só pode ser gerada, como no caso do Brasil principal, através da água, a hidroeletricidade, ou hidroeletricidade, né? Tem muitas hidrelétricas aqui. O Brasil é que tem um grande potencial, por ser um país enorme e com uma grande capacidade hídrica, mas pode-se fazer energia de várias coisas, da energia nuclear, do próprio carvão pode-se gerar energia, certo? Do petróleo pode-se gerar energia, certo? Do sol pode-se gerar energia, do vento, não sabe disso, eu vou falar isso ainda. Né? Então, a fonte energética não foi eletricidade. A eletricidade era o processo gerado por uma fonte energética, que no caso, a principal aqui era o petróleo.
Então o buraco começou a se abrir. Que buraco, professor? Está doido? O buraco da camada de ozônio. A camada de ozônio, o buraco começou a se abrir. Não se sabia ainda, mas ali começa já, né, as primeiras brechas do buraco da camada de ozônio, que só foi lá na frente, já em plena terceira revolução industrial, detectado, que é um problema sério, aquele que filtra os raios ultravioletas. Certinho? Pronto. Então vamos lá. De novo, ferro, aço, processo dessa. Dinâmico, motor de combustão interna e telefone, entre outras, né? A segunda para a nossa tecnologia é imenso, mas infelizmente tem um outro lado. Como elas vão se preocupar com o meio ambiente? Você falou da questão da fome. Se as pessoas estão preocupadas só em que vão comer amanhã, onde vão arranjar a comida, como elas podem se preocupar com o meio ambiente? A questão da biodiversidade. O planeta é dotado de grande biodiversidade. Em vários ambientes, savanas, pradarias, estepes, desertos. E principalmente nas florestas tropicais. E principalmente na floresta equatorial. E principalmente na Amazônia, que é a maior parte está no Brasil. Temos que preservar essas florestas, porque o equilíbrio ambiental, o equilíbrio climático também depende delas. Então, você falou isso na ECO 92, realizada em 1992, neste país emergente chamado Brasil. Falou-se também da Convenção das Mudanças Climáticas. Das mudanças climáticas. O planeta está mudando, o clima do planeta está mudando. Diversas espécies vão sumir por conta dessa mudança climática. Temos que mudar. A Agenda 21, criada na cúpula da Terra, foi fundamental. Nem todos os países seguem. Um país hoje tem presidente antiambientalista como é os Estados Unidos da América. Ele acha exagero o homem se preocupar com o meio ambiente de forma tão intensa. O planeta está com isso, temos que cuidar. 10 anos depois da ECO 92, foi realizada a Rio + 10, que apesar do nome não foi no Rio de Janeiro, foi na cidade de Joanesburgo, na África do Sul, e foi uma reunião para saber se as resoluções da ECO 92 estavam surtindo efeito. A gente tem uma diminuição perceptível do buraco da Amazônia, do buraco da camada de ozônio, uma diminuição quase imperceptível, mas já é um ganho, graças ao protocolo de Kyoto, realizado em Kyoto, no Japão. Houve um encontro apenas para falar da emissão dos gases poluentes para a atmosfera. Veio a Rio + 20, maior dos encontros, com a participação de praticamente todos os países. E outros encontros vieram posteriormente. Terceira Revolução Industrial. Terceira Revolução, internação, aquecimento global já se fez, energia alternativa, é tentativa. O planeta precisou de uma vez de um encontro mundial.
fez a Eco 92, a Rio mais 10, tem que ouvir mais 23. Revolução industrial aconteceu na Inglaterra. A primeira começou a fazer uma plateia. Houve poluição, também degradação, e aí utilizou-se o carvão, começou muito mais poluir. Revolução industrial aconteceu na Europa. A seguida foi uma grave terrível forma. Usou-se o petróleo como se eu fosse aí, camada de ozônio. O buraco começou a se abrir. Terceira revolução, muita nação, aquecimento global já se fez, energia alternativa, tentativa. O planeta precisou de uma vez, e o encontro mundial foi ao final. Estourou Suécia se fez, a Eco 92,